Oi, tudo bem com você? Eu sou Bárbara Nascimento, né? Seja muito bem-vindo aqui, né, nesse aulão aqui. E aí, que hoje a gente vai falar sobre ministério, né? Despertando o nosso ministério. Esse aulão é justamente aberto, tá? Para que vocês venham conhecer muito mais, né, sobre o nosso e-book, né? O Despertando o Ministério. Então, enfim, o que eu vou falar aqui é a respeito do nosso e-book, né? Tudo que eu vou falar aqui é o que vai ter lá. Porém, lá vai ter muito mais coisas mais aprofundadas, tá? Coisas mais detalhadas, versículos mais detalhados. Então, vocês fiquem ligadinhos, tá? Que a gente vai sim abrir o nosso e-book, tá? Lá do dia 3 de maio, tá bom? Então, a gente vai abrir no dia 3 de maio pela plataforma, certo? Da Hotmart, tá bom? Então, hoje a gente vai falar, né, sobre o nosso ministério, sobre dons, tá? E eu quero muito contar com você, tá? Então já compartilhe esse vídeo aí com outras pessoas que precisam desse conteúdo, precisam, né, despertar o seu ministério, ou principalmente para aqueles que é novo convertido, né? Que é novo na fé, tá bom? Tudo bem? Então vamos lá. Deixa eu abrir aqui. Tá? O nosso próximo aulão, tá? Vai ser agora no dia 24, tá? Às 13h30. Certo? E aí a gente vai falar sobre os pilares, né? Hoje a gente vai falar sobre ministério, o que é, né, os dons, tudo isso, tá bom? Então, já aí, né, se você não é lá seguidor lá do nosso Instagram, vou deixar aqui pra vocês, né? Já segue, ativa o sininho lá, porque assim que eu entrar ao vivo, tá? Dessa vez eu não consegui entrar ao vivo, né? Eu tive um probleminha que eu não consegui mais, eu decidi gravar esse vídeo aqui, né, para não deixar em aberto, né? Então, se não foi de um jeito, foi de outro. Né? Então, vamos lá. Vamos falar aqui sobre ministério, né? A gente vai falar hoje o que é ministério, por que devemos atuar em um ministério, tá? E como descobrir o meu ministério. Inclusive, eu tenho até um vídeo no YouTube falando sobre isso, tá? Sobre como descobrir o nosso ministério. Se você não assistiu, então já corre lá para assistir, tá? Eu vou deixar o link na minha bio, tá? Então vamos lá. O que é ministério, Bárbara? A gente costuma associar ministério com o tempo da igreja, né? A gente fala, não, a gente pertence a tal ministério, e na verdade não é isso. Tá? Ministério não é isso. Ministério é simplesmente o exercício do dom de uma pessoa, né? É o dom que Deus nos deu. Então, um exemplo, se eu tenho, suponhamos aí que o meu dom espiritual, o dom da profecia, né? Então, se eu levo a palavra às pessoas, ou se eu ministro até o louvor, né? Então, significa que aquilo ali eu estou profetizando, né? Porque se eu estou ali na frente, estou levando então uma exaltação a alguém, né? Eu estou levando aí palavras, né? Eu estou proclamando a pessoa para edificação dela, tá bom? Então, um exemplo, certo? Então vamos lá. Anotem aí. Dom espiritual é uma graça dada pelo Espírito Santo para edificação espiritual, tá? Resultando no crescimento do corpo de Cristo e na glória de Deus. Agora veja só. A Bíblia ensina que uma pessoa possui um determinado dom. Com a própria posse de dom, já é a garantia de Deus que ela a utiliza. A Bíblia diz, cada um administre o seu, cada um administre os outros e o dom como recebeu. Isso está lá em 1 Pedro, capítulo 4, versículo 10. Veja que ali não diz cada um que tenha recebido o dom seja treinado e ordenado por um seminário para poder administrar os outros. Viu? Lá não vem dizendo isso, ou seja, mas Bárbara, é errado a gente buscar conhecimentos antes de fazer? Não, porque dom é uma coisa que é dada por Deus, né? Ministério é algo que a gente vai atuar, mas o dom é algo que Deus nos deu, né? O dom é algo que Deus confiou a gente para fazer. Olha só, as escrituras dizem, se alguém fale segundo as palavras de Deus. Não fuja, né? É aquela coisa, né? Da gente estar aqui, a gente vai começar a pregar e vai começar a falar
coisas que não é de Deus, assim. A gente acha que é por falta de conhecimento, infelizmente, a gente acaba cometendo esses erros, sabe? Então, vamos lá. Se alguém falar, fale segundo as palavras de Deus. Se alguém administra, administre segundo o poder que Deus dá, tá? Isso você encontra lá em 1 Pedro, capítulo 4, versículo 10 e 11, certo? Reparem mais uma vez que quem não diz assim, primeiro vá à escola, né? E depois fala, viu? Né? Mas então quer dizer que primeiro eu tenho que, sei lá, entrar assim de cara? Não, você não tem que entrar de cara, né? Aquilo que Deus confiou a você, obviamente você vai buscar conhecimento, você vai buscar sabedoria para você agir dentro daquilo que Deus lhe deu, daquele dom que Deus lhe deu, tá? Então, lembrando que isso aí, sobre esses dons, a gente vai falar muito, mas muito mesmo lá no nosso e-book, muito, né? Então, vamos lá. Dom, eu vou dar aqui algumas coisas que eu não ia nem colocar aqui, né? Porque aí eu ia falar só pra vocês que lá no nosso e-book vai estar, mas eu decidi colocar 3 dons espirituais aqui pra vocês. Vamos lá. O primeiro dom espiritual, e aí o que a gente vai ver aqui é os dons espirituais, as suas funções e como a gente deve descobrir e saber como é que aquela pessoa tem aquele dom espiritual que Deus deu, tá bom? Vamos lá. Dom espiritual, primeiro dom. O dom da profecia. O dom da profecia é tão assim, né? Tão forte, né? Muita gente quer esse dom, mas é um peso, gente, é uma responsabilidade, né? E nem todo mundo, né, tem esse dom, recebe esse dom de levar a palavra do Senhor, porque é uma responsabilidade, né? Ou seja, a gente está sendo um mensageiro de Cristo. Então vamos lá, qual é a função de uma pessoa que recebe esse dom da profecia? É proclamar com intuito, tá, de edificação daquelas pessoas. Ou seja, se eu sou ministro de louvor, tá? Eu sou ministro de louvor. Quando eu pego o microfone, o que é que eu faço? Eu canto e começo a ministrar essas pessoas. E é o que eu estou fazendo? Eu estou proclamando, né? Eu estou levando a essas pessoas no intuito de uma edificação na vida delas. Não tem nada mais. É simples e fácil. O que é que eu faço? O meu dever como ministro de louvor é levar o povo à edificação, né? É um dos dons que Deus nos dá, o dom da profecia. Ou seja, se eu levo a palavra de Deus, se eu prego, né? Então eu tenho o dom da profecia. Por quê? Porque eu estou proclamando no intuito da edificação daquela pessoa. Ou seja, se eu ensino a palavra para alguém, eu estou querendo fazer o quê? Eu estou querendo edificar aquela pessoa, né? Os dons espirituais são para isso, né? Deus nos dá, Deus nos confia para a edificação de outras pessoas, tá bom? Como reconhecer uma pessoa que tem dom, né, da profecia? Ela tem habilidades para falar em grupo por meio de mensagens inspiradoras, ou seja, através da palavra, né? Então, assim, a gente vê aquela pessoa que fala bastante, né, vai lá e leva a palavra para aquela pessoa, incentiva aquela pessoa, né, dá aquela levantada, tem um versículo chave para ir lá e tal. Então, justamente essa pessoa tem um dom da profecia, tá bom? Segundo, eu botei 3 dons aqui, bem diferentes um dos outros, para vocês verem que não é a mesma coisa, tá? O dom do evangelismo, né? E qual é a função de uma pessoa que recebe esse dom do evangelismo? Essa pessoa, ela tem habilidade para testemunhar em qualquer situação, seja ela com o testemunho dela, seja ela com o testemunho de alguém, né? Ou seja, ela tem a percepção, ela consegue ver pessoas que necessitam de Deus, né? Ela tem esse discernimento, né? E olha só, como reconhecer? Ela ama as pessoas, conversa facilmente, né? E exulta-se ao compartilhar Cristo, ou seja, essa pessoa, ela ama fazer o que ela faz, né? Ela ama pessoas, né? Porque ninguém vai chegar numa pessoa assim, né, do nada e começar a falar. Realmente você tem que ter esse dom de evangelismo. E evangelismo é isso, é levar Deus até as pessoas, né? E fazer com que as pessoas reconheçam o amor de Cristo, tá bom? O terceiro, contribuição. O dom espiritual da contribuição.
é um dom que eu respeito muito, acho lindo, né? Porque nem todo mundo, as pessoas tendem, né, em algumas denominações, que só porque é uma pessoa que faz a limpeza, a pessoa que serve, né, geralmente não dá a atenção devida, né? Mas para mim, eu digo que é uma dos dons, né, de um ministério muito importante, muito importante. Senão a gente não tem água para beber, senão o banheiro que a gente usa vai ficar sujo. Imagina, as cadeiras que a gente vai sentar, se a gente for com roupa branca, vai dar ruim, né? Então é um ministério maravilhoso, respeito muito, né, quem atua nesse ministério, tá bom? Então vamos lá. Qual é a função de uma pessoa que tem esse dom da contribuição? É o fortalecimento e o sustento, foi o que eu falei aqui para vocês, né? Ela fortalece mais ainda as estruturas, né, da igreja, ela sustenta, ou seja, ela ajuda, né, pessoas que estão ali precisando dos ministérios, né, seja lá para servir uma água àquela pessoa que está ali pregando, ou seja, né, para ajudar a atuar em algum outro ministério. Então, uma pessoa que contribui é isso, tá? E como reconhecer uma pessoa assim, né? Ela tem alegria ainda, ela não reclama, né? Ela não murmura porque o pastor pediu para ela arrumar as cadeiras, porque o pastor pediu para ela arrumar ali. Não, ela tem prazer em fazer, porque ela sabe que ela está servindo o Senhor e não é o homem, tá? Então ela faz coisas sem esperar nada em troca. Isso é uma coisa mais linda, né? Porque geralmente a gente quer fazer as coisas fazem porque as pessoas nos reconheçam, e não é assim, tá bom? Agora, Bárbara, por que eu devo atuar em um ministério? Que a gente falou sobre os dons, não foi isso lá em cima? E aí, o que acontece? Por que eu devo atuar em um ministério? Simplesmente porque quando a gente é cristão, a gente começa a fazer parte do corpo de Cristo, né? E assim, deixa eu dizer aqui uma coisa assim: os dons do Espírito foi dado ao cristão para o bem comum do próximo e a edificação da igreja. Então, por isso que a gente deve atuar em algum ministério na igreja. Por quê? Porque a gente tem que fazer algo para a edificação da igreja, ou seja, para o bem do próximo, né? Porque o que a gente viu lá em cima, que o que é ministério? Servir, né? É serviço. Então, a gente tem que fazer algo também, né? E lá em 1 Coríntios, capítulo 12, você vai encontrar tudo sobre dons espirituais, né? Tudo mesmo, tá? Sobre esse serviço também. Então a gente não vai estar aqui, porque senão esse vídeo vai ficar enorme, né? Então vamos lá. Lá, né, em Coríntios 12, Paulo ele fala longamente do carisma, que foi muito importante para a difusão do cristianismo lá na igreja de Corinto, tá? Nesse mesmo capítulo ele fala da importância de cada dom, tendo ele com o mais importante de todos, é a carisma, a humildade, né? É impressionante. Ou seja, como cristão, nós temos que fazer parte do corpo de Cristo, e não importa quais dons você recebeu, não importa qual raça, não importa sua cor, não importa nada, não importa que a gente tem livre acesso diante do Senhor, tá bom? Então vamos lá, eu tenho uma coisa aqui para falar para vocês. Se vocês tiverem com um caderninho, vocês anotem, tá? Olha só, eu peguei essa anotação aqui e eu quero compartilhar com vocês. Apesar de todos receberem um dom ou mais de um dom, ninguém tem todos os dons. Deus nunca concede um dom para ser usado em contradição em sua palavra. Assim que o Espírito nunca leva alguém a exercitar um dom que contradiz as Escrituras. Os dons concedidos soberanamente devem ser usados segundo os propósitos do Espírito Santo para a edificação da igreja. Viu? Então, quando a gente recebe isso, né? Quando a gente recebe esses dons, a gente começa a atuar no ministério da igreja, seja ele ministério da palavra, seja o ministério do louvor, de adolescentes, de jovens,
né, de diaconato, no serviço da igreja, não importa. O importa é que a gente recebe, esses dons que a gente recebe para atuar no nosso ministério, é simplesmente para a edificação da igreja, não é para mais nada. Ou seja, ao mesmo tempo a gente está servindo ao Senhor, né? Porque a gente vai fazer algo para alguém lá na igreja, que o nosso serviço, que vai fazer um serviço para alguém, que a gente está fazendo para um homem, ou seja, a gente vai fazer de todo jeito, não vai. Porque tudo que a gente faz ali dentro da nossa igreja, tá? É para o Senhor, né? De acordo com o dom que Ele nos deu, com os ensinamentos que Ele nos deu, tá ok? Certo? Então vamos lá. A gente falou aqui sobre o que é ministério, né? A gente vai revisando, né? O que é ministério. Então vamos lá, o que é o ministério? O ministério é simplesmente um exercício do dom de uma pessoa, certo? A gente falou aqui 3 tópicos bônus, né? 3 tópicos bônus, que foi o dom da profecia, o evangelismo e a contribuição, né? Se você tem alguma dúvida, volta um pouquinho o vídeo que aí você vê, tá bom? E a gente falou agora por que devemos atuar em um ministério, né? Porque o ministério é o corpo de Cristo e para nós cristãos é muito importante a gente fazer parte, né? Como descobrir o nosso ministério? Eu botei aqui 4 dicas aqui, na verdade eu já falei isso aqui, né, no meu outro vídeo, então eu não vou explorar tanto, porque se você quiser ver, você entra aqui no nosso no YouTube, né, tem um link, se você tá vendo esse vídeo pelo Instagram, tem um link lá na minha bio. Se você tá vendo esse vídeo aqui pelo YouTube, aqui mesmo no YouTube tem esse vídeo falando sobre como descobrir o nosso ministério, tá bom? Lá eu dou 3 dicas, mas aqui eu vou dar 4. Primeira dica, ore a Deus, peça discernimento, né, para você descobrir, para você descobrir para o que ele te chamou, certo? Primeiro ore a Deus, peça discernimento a Ele para que você venha descobrir para o que Ele te chamou. Tá? É muito importante, né, gente? A gente não vai fazer nada, até porque, como eu disse aqui a vocês, dom é uma coisa que a gente não adquire, não é uma coisa que a gente pega para fazer, é uma coisa que Deus dá, né? Então, vocês, né, que principalmente que é novo convertido, né, fiquem muito atentos a isso aí, né, para vocês não quererem fazer algo que Deus não chamou você para fazer, tá bom? Primeira, outra coisa, faça de tudo um pouco, né? Vá vendo devagarzinho, né? Não vai se embora na doida, fazendo uma coisa, fazendo ali, fazendo aqui. Não faça isso, tá? Busque primeiro as coisas devagar, né? Se você acha que você tem um dom da profecia, se você acha que você tem esse dom aí, né, de ensinamento, então você vai primeiro para ali, né? Vai nos jovens, vai se, né? Não pegando a liderança, mas vai ajudando quem tá ali na frente, né? Vai vendo, né? E isso é muito importante para você, né, descobrir para o que você foi chamado, tá bom? Terceiro tópico, observe os comentários bons. Observe o que as pessoas falam daquilo que você está fazendo, né? Ou seja, se eu canto bem, as pessoas vão chegar para mim e vão dizer, poxa, tua voz é linda, né? A gente sente a presença do Senhor, né? Então você já vai vendo aí, ó, que as coisas já estão começando a seguir, né? As coisas já estão começando a mostrar. Né? 4 tópicos. Veja, depois que você, né, fez de tudo um pouquinho, você observou os elogios das pessoas, você viu primeiramente, se você gostava, agora veja o que faz o seu coração ferver de amor e felicidade. Veja aquilo que te faz feliz. Então, se você imagina que você fez 3 coisas aí, né? Você atua em 3 ministérios diferentes aí na sua igreja. E aí você viu que o primeiro você amou muito mais, né? Então, agora é hora de começar a buscar, né, conhecimento para você exercer com excelência esse ministério, tá bom? Então, gente, foi isso por hoje, tá? Não foi uma coisa longa, porque que vocês vão ter completo vai ser no nosso e-book, né, que vai ser lançado aí no dia 3, tá? Vai ser lançado no dia 3 de maio, tá bom? Então vai ser maravilhoso, maravilhoso. Tem muito conteúdo lá dentro, né? Aqui eu só tô falando um pouquinho mesmo, só pra esquentar aí, pra vocês conhecerem um pouquinho, né, gente? Porque é uma coisa do nada que vocês não tem como saber, né? Então eu espero vocês, tá? No próximo. Eu não consegui, infelizmente, fazer essa live, eu tive um probleminha, né? Eu iniciei a live, tive que sair nas carreiras, né? Mas graças a Deus tá tudo bem, tá certo? Então eu espero vocês, tá? No dia 24,
A nossa live vai ser às 3h30, tá bom? Então eu espero muito vocês lá, certo? Se você não é inscrito no nosso canal, se inscreve também no canal no YouTube, tá? Já ativa o sininho, que todo a gente vai estar postando lá, tá? Então vocês ficam aí recebendo em primeiras mãos. Então se você acha que esse conteúdo também serve para outras pessoas, compartilha com elas para vocês ajudar essas pessoas a descobrir o seu ministério, a despertar esse ministério, tá? Então hoje foi mais pra gente descobrir. O próximo sábado, né, a gente vai falar sobre como a gente deve despertar mesmo o nosso ministério, né? Hoje a gente veio mais para descobrir, né, a gente tentar achar o que é ministério, saber o que é. Tá? Então a gente vai falar sobre os pilares, né? Como a gente deve manter firme e despertar isso que está dentro de nós, tá bom? Um beijão pra vocês, fiquem na paz, que o Senhor de Deus abençoe sempre vocês e protejam de todo mal. Amém? Eu espero vocês lá.